Olá, meus queridos e amados, sejam todos bem-vindos aos 40 dias de propósitos. Serão 7 domingos e 6 semanas abençoadoras. Você receberá uma nova mensagem a cada domingo e participará em seu pequeno grupo do estudo da semana. Você irá ler, refletir diariamente em um capítulo do livro Uma Vida com Propósito. A memorização do versículo toda semana e participar de um evento semanal catalisador em nossa igreja família vai lhe ajudar nesta jornada. Vamos juntos? Deixa eu lhe perguntar, ou melhor, você vai me perguntar, por que justamente 40 dias? Bem, a Bíblia deixa claro que Deus considera 40 dias como um período significante em termos espirituais e em termos sociais também. Toda vez que Deus quis mudar a perspectiva de alguém e prepará-lo para um propósito, ele usou 40 dias. Exemplo, a vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada por 40 dias lá no Monte Sinai. Aliás, eu posso ir muito mais além quando eu olho para os espias que foram transformados por 40 dias enquanto investigavam a terra prometida. E o que falar de Davi? A vida de Davi foi transformada por 40 dias nos quais Golias desafiou Israel. O profeta Elias teve a sua vida transformada quando as suas forças duraram 40 dias após uma refeição sobrenatural que Deus lhe deu. Quando você olha no Velho Testamento, você encontra a cidade de Nínive, que foi transformada quando Deus lhe deu 40 dias de prazos para mudar. O próprio Cristo foi fortalecido em seu ministério público quando ele ficou 40 dias no deserto. Meu querido, olhe para os discípulos. Os discípulos foram transformados quando Jesus passou 40 dias com eles depois da sua ressurreição. Nessa jornada de propósito, podemos dizer que este é um período bom. Ou você acha que não? Eu acredito sim. Por isso, comece esta campanha com uma oração. Aliás, pegue seus esboços, pegue seu livro, pegue sua caneta e vamos estar prontos para ir nesta jornada que vai revolucionar a minha, a sua, a nossa vida, a vida da nossa igreja. Deixa eu lhe perguntar, para que estou na terra? Afinal, por que eu estou aqui? Entenda qual é o propósito da sua vida nesse mundo. Esse é o propósito de Deus. A Bíblia diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 16. O que Deus tem para mim e para você está na nossa jornada, a jornada que Deus nos convidou a fazermos parte nesse tempo. Hoje queremos ver 3 grandes questões da vida, isso mesmo, a questão da existência da vida. Por que estou vivo na terra? Levamos em consideração a questão do significado da vida, ou seja, eu tenho valor? Qual é o meu valor? A questão da intenção da vida, qual é o propósito de viver, qual é o meu propósito nessa terra. Quando pensamos na existência da vida, parece que estamos falando de uma coisa bem simples e na verdade não é tão bem assim. Nós precisamos entender que cada pessoa, cada igreja precisa descobrir o sentido da vida. Lindão, Deus te abençoe, pois eu quero lhe dizer que o propósito não é sobre você. Pode não ser muito popular e contra a cultura extrativista que já está instalada na igreja evangélica hoje. Mas o propósito da vida não é sobre mim e sobre você, é sobre Deus, é sobre os outros. E você não está aqui para ser servido, e sim para servir. Isto é cristianismo. Amar mais, perdoar mais, dar mais, ser um pai melhor, um marido melhor, honrar, respeitar, servir, viver em santidade, honestidade, consciência, crescimento espiritual. E os 40 dias de propósito é justamente sobre estas coisas. Por isso, venha conosco, mergulhe nesse caminho. Carl Jung, o famoso psiquiatra, disse: eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece que foi planejada por alguma coisa. É um psiquiatra falando. Joseph Taylor é escritor, autor, e ele diz: eu não tenho resposta para o sentido da vida e eu não quero mais procurá-lo.
Tá vendo? Nós, como podemos ver, os cientistas da mente humana não têm as respostas. O mundo não tem a resposta para a maior pergunta do mundo. Essas declarações são trágicas porque a vida sem propósito não vale a pena ser vivida. Creia, meu amado, não é só coincidência que o número de suicídios aumente em nossa sociedade. Aliás, é a segunda causa de morte entre adolescentes nos Estados Unidos, e no Brasil nós nem temos estatística, que é crescente na sociedade. Esse é um grande problema que não está longe de mim nem de você. As três questões da vida precisam ser bem esclarecido a você. Questão da existência. Por que estou vivo? Por que você está viva? Por que você está vivo? Sabe o que é que diz a palavra? Porque saí do ventre materno, só para ver dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção? É uma indagação que o profeta Jeremias fez no capítulo 20. Toda vida tem um significado e todos nós precisamos buscar o sentido da vida. Talvez você não saiba para que serve os acessórios, como essa luminária. Para que ela serve? Alguém sabe para que serve isso? Qual é a finalidade desse instrumento aqui, dessa luminária? Assim também, tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido, tudo tem um motivo, tudo tem um valor. Pense, se as coisas são assim, imagine você. Provérbios 16, 4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo com um propósito. Isso mesmo. O apóstolo Paulo, em Efésios 1, versículo 4, ele nos diz o seguinte, veja bem, segura aí, seja forte, tá bom? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, o que o texto quer nos dizer é que muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco de seu amor. Tá vendo? Que coisa linda, não é? Queridão, grave essas duas frases, sua presença e foco do seu amor. Se você não entendeu nada ainda nesse início dos nossos 40 dias, quero que entenda isto. Deus diz que Ele criou você para amá-lo. Deus o criou para amar você para sempre. Glória a Deus por isso. Você foi feito com um significado e precisa saber disso. O que é mais importante em toda essa jornada, e permita-me exemplificar isso contando uma historinha para você. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia prisioneiros em um campo de concentração nazista na Hungria, que estavam processando o esterco humano em uma fábrica. Os aliados chegaram lá, bombardearam a fábrica e estouraram tudo. Aí os prisioneiros não tinham mais nada para fazer. Os soldados nazistas fizeram com que os prisioneiros carregassem todo o entulho que sobrou da fábrica para um outro terreno. No dia seguinte, fizeram trazer o mesmo entulho de volta. No outro dia, tiveram que carregar o entulho outra vez para outro terreno, e assim foi todo dia, sem sentido, sem uma finalidade. Era só trabalhar na mesma coisa todo dia, sempre igual, sem sentido algum. Os prisioneiros começaram a enlouquecer, eles começaram a perder a vontade de viver porque não havia sentido, não havia propósito em seu trabalho. Eles ficavam somente carregando o entulho para lá e para cá. E muitos deles começaram então a se jogar em cima dos guardas para ver se levavam um tiro. Na verdade, eles queriam cometer suicídio. Triste, não é? É assim, porque você e eu fomos feitos para ter significância. Você não foi feito para ficar indo de um lado para o outro sem sentido, sem construir nada significante. Bem, você pode passar pela vida vivendo em um dos seguintes níveis, e é sobre esses níveis que eu quero falar para você: sobrevivência, sucesso e significância. Na sobrevivência, que é o primeiro e o mais baixo de todos os níveis, simplesmente você vai viver por viver, ou seja, sobreviver. O nível da sobrevivência é onde vive a maioria das pessoas hoje em dia, queridão. Estão no modo sobrevida, mal consegue continuar, apenas existe, não estão vivendo de fato. São controlados pelas circunstâncias, colocam seu tempo e toda a vida nos finais de semana, estão no modo da sobrevivência.
O segundo nível é o nível do sucesso, um passo além. Esse já é, na verdade, um modo melhor da vida do que o outro, né? Da sobrevivência, que é um nível de destaque, é um nível de sucesso. Honestamente, é onde a maioria de vocês estão. Pelos padrões da sociedade brasileira e mundial, vocês estão chegando lá, têm uma vida confortável comparada ao resto do mundo. Nós temos uma boa cidade, né, com relação ao resto do mundo, nós temos propriedades, liberdades, boa saúde e alguns até prestígio, são até bem-sucedidos socialmente. Mas hoje estão saindo muitos livros que dizem coisas como: se eu tenho tanto sucesso, por que não me sinto realizado? Talvez você seja essa pessoa. Deixa eu lhe responder, seja forte. A razão é porque precisamos de mais do que status para nos sentirmos satisfeitos. Você precisa passar para um nível maior, ou seja, o terceiro nível, o propósito, significância. É nesse nível que nós experimentamos o processo de sermos realizados. Como é que você vive nesse nível? O nível da significância. Você chegará lá através de 3 coisas. Sabe como? Você vai saber o sentido da vida. Isso lhe dará significância. Você sabe o quanto importa para Deus? É isso que vai lhe dar significância. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida e você o está vivendo? É isso que lhe dará significância. Em síntese, lindão, eu quero dizer que esta é a grande sentença da vida. Seja forte. Você foi criado para ser amado por Deus. Basicamente é para isso que você está aqui nesse momento. E a vida com propósito é uma resposta a este amor. Por isso, a segunda questão de significância é: você tem valor. Eu tenho valor? Lógico que temos valor. Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão e para nada. É a expressão de Isaías capítulo 49. Aí ele diz: eu, Senhor, seu Deus, o Criador, o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. O próprio Isaías responde. E sabe por quê? Porque todos os dias determinados para mim foram escritos no livro antes de qualquer um de nós existirmos. Salmo 139. Os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações, diz o salmista no Salmo 33. Quer dizer, viver correndo atrás de ser mais, ter mais, acumular mais, é viver perdendo tempo. Você está querendo gerenciar a sua vida? Sai desta! A chave deste ponto é: eu e você fomos feitos para viver para a eternidade, pela eternidade. Veja o que diz o texto. Sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez e ela durará para todo sempre. 2 Coríntios 5, a questão da intenção. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Ei! Tudo começa com Deus, continuará com Deus e termina com Deus. Glória a Deus. A princípio Deus criou, é o que a Bíblia diz. Em Provérbios 9:10 fica claro que se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Você entendeu isso? Você quer entender o significado da vida? Você quer entender o propósito da sua vida? Parabéns, você começou a campanha 40 dias com propósito. Eu quero dizer que você descobre seu propósito de vida conhecendo Deus. Tudo começa com Deus, queridão. Paulo, no livro de Colossenses 1,16, ele revela-nos que simplesmente esse Deus, ao qual criou todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para todos sempre. Amém! Ele está tudo concentrado na pessoa de Deus. Está tudo em Deus. Você não pode descobrir os propósitos da vida olhando para dentro de você. O salmista, no capítulo 89, versículo 47, levantou uma questão. Olha bem, olha para mim, seja forte. Terás criado em vão todos os homens?
Então o sábio em Provérbios 9:10, ele responde a essa questão dizendo, anota aí, tá bom? Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Se você vai entender o propósito de Deus para a sua vida, você precisa conhecer então o Deus que criou o propósito. É simples assim. E isso pode demorar um pouco, porque entender os propósitos de Deus para a sua vida leva tempo. E a chave deste ponto é: eu descubro meu propósito conhecendo a Deus. Eu descubro meu propósito conhecendo a Deus. A vida cristã não é sobre ter coisas, comprar e possuir bens, mas sobre conhecer mais a Deus, fazer a sua vontade, cumprir nossa missão e chamado neste mundo. O pior da existência não é a morte, é uma vida sem propósitos, segundo o escritor Rick Warren do livro 40 dias com propósito, ou uma jornada de propósito, uma vida com propósito. Paulo, ele diz em Efésios 1:11, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. A Ele todo o nosso direcionamento. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Eu quero concluir e desejar a você a bênção da manifestação de Deus sobre a sua vida. Vamos juntos. Vamos receber esta palavra de fé? Os próximos 40 dias vão transformar a sua vida e muitos ao seu redor. Somente através dos propósitos de Deus, sua vida terá sentido e realização. Você quer conhecer mais? Então não esqueça que Provérbios 19:21 diz assim, para você neste momento, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Basta uma palavra de fé. Pela palavra de Deus, eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir, porque juntos somos melhores. Que Deus te abençoe. Que você aí em casa agora tome a decisão firme de conhecer a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do teu filho, a vida da tua filha nas tuas mãos. A decisão dele, a decisão dela de viver os propósitos do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém.